Olá, eu sou o Renan, fico muito feliz de poder estar participando do seu dia. A gente segue conversando sobre Abraão. Ontem nós falamos sobre Abraão no ensino fundamental e hoje nós vamos falar sobre Abraão no ensino médio, porque no ensino médio a gente aprende a respeitar os processos. O texto de hoje está em Gênesis capítulo 15, versículo 6, e diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado com justiça. A segunda escola que Abraão passou foi o ensino médio. Lá ele aprendeu a viver na imaginação quando tudo parecia ser impossível. Abraão já estava velho, a sua esposa não podia ter filhos e ele já tinha um filho com a sua serva. A verdade é que a situação de Abraão não estava fácil, estava muito complicada. Agora, para ajudar Abraão a permanecer constante, ainda que a situação dele não fosse fácil, Deus o chama para ver as estrelas do céu e para dizer que a sua descendência seria como elas. Abraão precisou ver, mas não só ver, ele precisou guardar essa visão em seu coração. Em vários momentos da vida ele precisou se lembrar do que viu, do que Deus mostrou e do que Deus revelou. Você precisa ouvir a Deus e enxergar o que Ele está te mostrando. Mas não é só isso, você precisa também manter isso vivo dentro de você. Porque muitas vezes vai parecer que Deus não está cumprindo a promessa, muitas vezes vai parecer que Deus está demorando, mas você precisa voltar e lembrar do que Deus falou e ter a certeza de que no tempo certo, no momento certo, Deus vai realizar, porque Ele não é homem para que minta. Sempre entre o que Deus diz e a materialização do que foi dito existe algo que a gente chama de processo. E o processo não é inútil, o processo não é só para a gente sofrer. Ele serve para forjar, para preparar e para nos fortalecer. Não despreze o processo, porque tudo que você despreza você perde. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande na minha vida de aceitar os processos. Eu queria enriquecer logo, eu sempre quis formar logo, eu queria casar logo, e sempre querendo a realização logo, eu nunca desfrutava dos processos. Então, quantas vezes depois de formado eu tive que voltar e reestudar aquilo que eu já tinha estudado, mas eu estava com tanta pressa de formar logo que eu não aproveitava o processo. Quantas vezes eu queria tanto pegar aquele final logo que eu não aproveitava o que eu tinha que viver no processo. Não despreze o processo, porque o processo tem muita coisa para te ensinar. A gente está no começo do ano. Coloque isso na sua mente. Todo o processo que você estiver passando, seja para a troca de um carro, seja para engravidar, seja para comprar uma casa, seja para trocar de emprego, o processo tem um propósito, e o propósito é te forjar e te fortalecer. Que você possa desfrutar do que Deus tem para te dar nesse processo. Por isso eu te convido a orar agora, pedindo: Deus, me ajude, Pai, a ter paciência e a aprender o que o Senhor tem para fazer na minha vida através do processo. Em teu nome que nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia, e que Deus te fortaleça e te forge nesse processo que você está vivendo. Um abraço.